Começa agora Rádio Fiscar Entrevista. Música, cultura e informação. Aqui na 95,3 FM. Olá a todas e todos. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Fiscar, dando continuidade a uma série de entrevistas que nós estamos desenvolvendo a respeito de uma questão gravíssima da sociedade mundial, da sociedade brasileira, da sociedade do Estado de São Paulo e da sociedade de São Carlos também, que é a questão da violência contra a mulher. O nosso objetivo é manter o foco, a visibilidade em cima desse problema, para evitar, na medida do possível, para dar o devido encaminhamento legal quando assim for o caso, e para que todos nós, os homens, demos também uma repensada nas nossas condutas, não é? No objetivo, sim, de ter uma sociedade que tenha um pouco mais de compreensão, de respeito, de entendimento e de uma cultura de não violência. Assim, continuando essa nossa série de entrevista, nós estamos recebendo aqui a simpática Sara Bonani, que é artista, atriz e advogada também, e resolveu aceitar o nosso convite, gastar um tempo para vir bater um papo sobre a questão da violência contra as mulheres, não é? E focando a realidade aqui da cidade de São Carlos, como a gente está, enfim, que alternativas existem enquanto política pública e etc. aqui na nossa cidade. Sara, primeiramente eu te agradeço sinceramente por aceitar nosso convite, certo? Nós, da rádio e dos nossos ouvintes também, quem acompanha esse programa. Que bom estar aqui. Eu acredito que todo espaço que se abra para debate, né, para falar do humano, é um espaço para plantar igualdade. Então, o que nós vemos hoje são frases prontas, pensamentos herméticos, e é o que se vê cada vez mais, e pessoas abraçando isso como verdade, né? E justamente no momento em que passamos por Revolução Francesa, passamos por uma Constituição cidadã, nós não imaginávamos estar assim, né? Com pessoas que querem o mais antigo, o que já foi dito por outros que não nos serve, né? E aí a mulher, a situação da mulher nisso tudo, não podia estar de outra forma, né? Então, apesar de nós termos aí uma lei específica, um tratamento legal que nos diz é preciso uma rede de proteção específica, porque o problema é sério, né? E isso já foi dado. Então, o tratamento jurídico já foi dado, né? O que antes se lutava era para que direitos fossem assegurados. Isso já foi feito, né? Os direitos estão aí assegurados. Alguns acreditam que a coibição tem que ser maior. Há doutrinadores que acreditam que a questão não é a coibição, né? A questão é aplicar o que já existe. Mas o que se vê é que, apesar desses direitos assegurados, essa rede que deveria se criar não tem sido efetiva, não é? Então, nós temos aí secretarias especializadas, temos conselhos especializados que o Conselho da Mulher, que a lei diz que tem que ter. Aqui na cidade, desde o último ano do governo anterior, certo, foi desativado o Conselho da Mulher. Isto. E então isso diz o quê? Que não está tendo um tratamento particularizado como seria necessário. Assim como a lei entende que crianças, idosos, ou seja, indivíduos em situação de risco, precisam desse olhar. Claro. As estatísticas, os números nos dizem, né, que alguns indivíduos precisam de um cuidado especial para que essa igualdade, para que a isonomia constitucional aconteça, ou seja, tratar desigualmente os desiguais. E aqui na cidade nós temos sim a Casa Abrigo, né? Pelo que eu conversei com a secretária Graziella, o ano passado foram feitos 12 atendimentos. A Casa Abrigo, ela acolhe a mulher quando ela sofre violência, denuncia e a situação é tão grave que ela não tem para onde voltar. Mas eu acho que esses números, eles não traduzem o nível de violência da cidade. Claro.
traduzem, eu acho que seria bacana fazer um levantamento comparativo de como tem sido ao longo dos anos, um número pequeno, né, perto do que se tem aí de denúncia. Eu acho que poucas mulheres chegam a esse ponto de falar, eu vou sair de casa com o meu filho, né? O positivo disso é que a Casa Abrigo ela tem se preparado para receber também a criança, né? Então a Graziella ela me disse que a partir desse ano eles vão ter um projeto especial para que a criança possa também ter aí o cuidado psicológico, social, para que possa se sentir readequado à sociedade. Efetivamente uma rede readequado não, para que ele possa novamente conviver com tranquilidade na sociedade. Claro, claro. E tu mencionou uma coisa, nós temos uma legislação, mas é óbvio que entre a legislação e uma cultura menos violenta, tá? Eu estou pensando aqui, inclusive, numa fala que eu vi do professor Sérgio Adorno, da USP, e ele menciona essa questão da violência na constituição da sociedade brasileira. Na verdade, eu diria que essa violência ela tem a ver com a história de todos os povos colonizados, enfim. É um dado da realidade. Infelizmente naturalizado e não deveria ser, não poderia ser. A violência teria que assustar as pessoas e exigir outra forma de ação. Mas, tendo a legislação, nós demos um passo importante, ou seja, quem comete algum crime em relação à integridade física de um outro ser humano, no caso específico a gente discute as mulheres, ele tem a reprimenda legal. Mas como afetar isso numa mudança cultural? Eu estou te perguntando porque, além do teu trabalho como advogado, tu também é atriz, não é? Amador, mas é atriz, não é? E eu vejo nisso um papel de educadora, pelo próprio envolvimento que tu tem dentro da OAB, na tua profissão, etc. Como, na tua opinião, Sara, na tua experiência com esse tema, como dar os passos iniciais para investir na formação de uma cultura menos agressiva socialmente e, sobretudo, menos agressiva para com as mulheres? Eu acho que todos os profissionais, eles devem estar envolvidos, todo profissional que se diz humano, né, que tem aí uma cultura humanista, precisa estar engajado nisso, né? Assim como também para combater outras violências. Porque se o que a gente entende é que uma sociedade solidária, né, isso grandes doutrinadores do direito dizem, né, que o direito existe para que uma sociedade solidária possa se manter, né, se efetivar. E por quê? Porque uma sociedade solidária é o lugar em que o indivíduo vai poder conhecer se desenvolver o máximo e conhecer o seu apogeu. E um indivíduo que está bem desenvolto, ele tem um potencial de violência diminuído, né? Um indivíduo que se encontra é um indivíduo que está preocupado em ter prazer, né? Em buscar felicidade. Enquanto que aquele indivíduo que se sente deslocado, que se sente repelido, né? Ele é um potencial agressor. Então, esse sentimento pode se dar pela ausência do encontro de si mesmo, né? De desejos, ou pode se dar por uma questão de doença, né? E tudo isso cabe à sociedade e aí ao Estado, que representa essa soma de desejos, de quereres, né? Dar condição para que esse indivíduo volte a ter ferramentas, a instrumentalizar esse indivíduo para se desenvolver. E a gente estava conversando aqui antes da entrevista do seu interesse pela questão manicomial, né? Pela questão da prisão, como é que das internações involuntárias. Involuntárias e tudo mais. Então, se em tudo isso você não tiver ali o dedo da sociedade, isso se dá através de leis e através do Estado, para viabilizar um tratamento humano, você acaba indo para um lugar que não é o que se quer, né? Claro. E é isso. Eu acho que as pessoas se perderam. A gente está muito afastado do princípio, né? Assim, para que uma sociedade existe? Para que eu vou estudar essa ou aquela carreira? Por que eu vou
desenvolver tal teoria. Então, qual é o princípio que te leva, né, e que rege essa formação até do próprio Estado? Né? Acho que é isso que a gente precisa começar a falar. E aí, eu gosto muito dessa ideia de que as coisas se complementam, o conhecimento se complementa, e dentro do direito, felizmente, eu encontrei direitos humanos, né, porque eu acho que é uma união, aí uma conjunção de várias teorias e doutrinas e quereres e pessoas que têm essa vontade de transformação. E eu acabei, através da arte, potencializando o conhecimento do direito. Porque eu acho que, infelizmente, pelo que a gente tem visto, o direito tem ficado num lugar muito apático, né? Sim. E um instrumento de poucos, né? Um mau instrumento, né? de poder de poucos. E o direito não é para isso. Então a gente precisa voltar e tomar posse, né? Que é o direito, e questionar aqueles que não usam as instituições e aqueles profissionais que não usam bem dessa ferramenta. Claro. Né? Eu escutando a tua fala, eu me lembrei de um texto do Habermas, de Direito e Democracia, em que ele apresenta o direito como uma espécie de ponta de lança da sociedade, não é? No caso nosso, as sociedades da América Latina em geral, infelizmente ainda o direito não ocupa o lugar que deveria ser da transformação social, da mudança. Você vê muito as leis sendo utilizadas como instrumento não de pacificação, mas de imposição social. Óbvio, esse é um problema que na medida em que se pense que novas pessoas vão vindo, vão trazendo outras demandas e outros estudos, isso tende, espera-se, a construção de uma sociedade melhor. Eu acho que à medida que o direito foi se efetivando, as garantias foram se efetivando através da norma jurídica e elas não foram sendo respeitadas, né? Ou seja, efetivadas na sociedade, e a sociedade foi convivendo com isso tranquilamente, você foi dando aso, né, a que novas condutas de ilicitude fossem sendo promovidas. Então, de alguma forma, nós contribuímos com isso, porque a luta de toda uma geração passada foi para ter essas garantias efetivadas. Eu não sei se você já assistiu As Sufragistas. Eu estava reassistindo essa semana. E elas falam, a liberdade é dos homens. Eu não respeito as leis porque as leis foram feitas para dar liberdade e, enfim, empoderar poder para o homem. Não foram feitas para nós. Logo, eu não tenho que reconhecer esse direito, né? Claro. Então, eu acho que quando você abraça efetivamente, quando o direito é seu, e a gente está aí com as normas específicas para cada um, nós temos que abraçar e dar efetividade, porque senão ele morre. E não tem outra forma. E uma das formas que eu acredito que a democracia cai por terra é através da impunidade. A democracia e, no caso a gente está falando de violência, como essa violência se reproduz e se potencializa é através da impunidade. Então, sempre que ocorre um caso de violência, não pode ser mais um. Nós temos que ter o clamor público e exigir a força da lei. Claro. E nesse sentido, Sara, pensando na questão de São Carlos, tá? Em termos de políticas públicas, tu já mencionou que o Conselho da Mulher, infelizmente, não está operativo na nossa cidade. Esse é um problema que precisa ser repensado, não é? Mas quais são as alternativas hoje? Que encaminhamentos são dados? Uma mulher vítima de violência dentro do lar, ou por um amigo da família, ou pelo próprio companheiro, enfim. Quais são os passos a serem dados? Então, o Conselho, ele é importante para fazer uma análise do que existe e dar um rumo, né? Caminhos para o que é necessário construir. O que existe hoje, uma estrutura, né? A mulher que sofre uma violência, ela pode ir até a delegacia, né? E a partir do que ali for levantado, tem o CREAS,
que dá o apoio psicológico, apoio de assistente social, e se for o caso dela sair do lar, ela tem aí a Casa-Abrigo. Então, existe essa rede, né? Agora, se funciona bem, se não funciona, varia de tempos para tempos essa rede. Claro. Mas é preciso denunciar. Claro. Né? Então, a OAB, através das suas comissões, né, ela recebe aí algumas denúncias. Isso pode ser denunciado diretamente no Ministério Público, e nós oficiamos o Ministério Público, porque é ele, voltando a essa coisa da estrutura da democracia, ele é o órgão responsável por fiscalizar a ação das instituições, né? Se o dinheiro está sendo bem gasto, se a estrutura está funcionando ou não, porque se o funcionário público está sendo negligente ou não, e se o meio ambiente está sendo bem cuidado, protegido e cuidado, enfim. Então, ele é o órgão que, primeiramente, tem que receber essas denúncias. A criança ou adolescente também. E aí, a partir daí, nós vamos acompanhar, né? E verificar se essa estrutura funciona. Perfeito. Nós também pretendemos instrumentalizar os coletivos que já estão organizados, né? Como, por exemplo, esse ano nós fizemos uma parceria com a USP, a pedido. Lá se formou um núcleo de direitos humanos. Isso é importante, que a sociedade organizada diga que quer saber mais, que quer promover o saber, a cultura. E aí, desde a aula inaugural, nós tivemos ali uma atividade. Tivemos no final da aula inaugural, tivemos uma palestra surpresa sobre igualdade de gênero, que começou com uma atuação de palhaças. E aí eu falo da cultura, as palhaças entraram, então os calouros estavam sendo recebidos, os pais, as palhaças entraram, fazendo piada, e de repente começaram a fazer piadas de conotação machista, racista, e depois entrou a professora Cláudia e deu lá o seu recado de uma forma muito bonita. E professora Cláudia Pose? Conheço ela, foi minha professora, é uma excelente pessoa, conheço ela. Ela é sim. E a gente viveu um ano maravilhoso dentro da USP, porque fomos contemplados com o edital do Santander para fazer essas ações. E esse ano nós estamos para conversar com a Secretaria da Educação, porque eles estão criando a Núcleo de Formação de Professores. Perfeito. Nós queremos dar nossa contribuição para formar também na área de direitos humanos, né, os professores. Nós estivemos há 2 anos atrás, entregando livros franceses, que foram traduzidos para ensino da cultura afro nas escolas, né? E nós queríamos saber como é que esses livros foram usados, se foram usados, eu não sei, mas uma coleção belíssima nós tivemos, acho que no dia da criança, no dia da educação. Então, assim, é isso, é se colocar disposto, né, para somar e fazer cultura. Cultura é isso. Cultura é o que a gente está fazendo aqui. Né? A soma de saberes e troca e divulgação do que se tem. E eu ia para uma pergunta, tá? Porque tu preside a comissão de Direitos Humanos da OAB. E a OAB tinha ou tem um trabalho muito interessante, que é aquele OAB vai à escola. Sim. Vários conhecidos e amigos meus faziam um trabalho bacana, de chegar lá e conversar com a meninada. E muito interessante, porque muitas vezes iam em escolas de periferia, tá? Onde, enfim, o pessoal tem os seus dramas próprios, não é? E a presença de alguém que representa a institucionalidade, vai ali e socializa, discute de igual para igual. Eu fui professor no ensino médio muitos anos, não é? Então, a gente sabe que para eles aquele era um momento muito significativo, ter esse encontro com alguém que não era, vamos dizer, não era professor do Estado, tá? Era um profissional que estava numa outra área, mas gastava o tempo para conversar com ele. Eu pergunto, a OAB vai à escola, tem projeto nesse sentido das questões de igualdade, questões de gênero, da violência contra a mulher, violência contra adolescentes, idosos, etc.? Então, eu não sou da comissão, mas eu acompanho, nós temos lá a página da OAB, eu acompanho o trabalho. Esse ano, tem uma amiga minha, a Tatiane Cavicchioli, que eu vi por lá, vi outras também, e eu vi que eles fizeram alguma coisa, acho que é com a associação de pais, então eles estiveram bem presentes nas escolas, mas eu não acompanhei o projeto. Mas eu, enquanto Comissão de Direitos Humanos, já estive fazendo palestras em algumas escolas da periferia, e é fantástico. Então, eu acho que o profissional
que não faz parte de trabalhos assim, ele deve procurar. É um momento que você fala, aquele momento mágico que você fala, nossa, isso aqui vale o canudo, de fato, né? Vale perfeito direito. Eu fiz uma palestra numa escola da periferia, eu fui levada por um ator aqui da cidade, o Bruno Garbulho, né? Ele me convidou, ele estava fazendo estágio lá na época, e eu não esperava tantos alunos, né? Não lembro era sobre o que era a semana, mas era uma semana especial. E eu faço a palestra, eu falo desde a Revolução Francesa até a favela, nos dias de hoje, né? Quando o policial coloca a arma na cabeça do bandido, né? A palavra me sumiu, mas quanto o potencial bandido potencial, mas que muitas vezes não é. E foi fantástico, porque eu comecei brincando, falando, artigo 5º, quem é que pode me dizer o artigo 5º da Constituição? Vocês não sabem? Ninguém sabe me dizer, mas não prepararam ninguém para essa aula, mas eu falei que vinha. E aí um rapaz, todo mundo assim, né, um rapaz com uma voz potente, assim, bem, com um jeito bem mais velho para aquele momento da vida, ele falou, direito à vida. Eu falei, mas vocês não sabem nem o que é direito assim, então vamos lá, o que é direito fundamental? Pelo menos um. E ele falou, direito à vida. E aí ficou aquele silêncio absurdo, mais de 100 pessoas, né? E aí eu aplaudi e continuei a palestra. Quando eu terminei, o Bruno veio e falou assim, Sara, você não sabe, eu fiquei arrepiado e tal. Ele é um aluno considerado problema, marginal. E assim, parece que ele andou até diferente no final, que ele saiu até diferente. Então, assim, se colocar à frente do outro, né? E disposto ao inusitado, que é a vida, né? Que é o saber, e que é a sociedade, né? E saber que é dela que advém o direito, porque quando a gente vê aí o casamento, a união homoafetiva sendo reconhecida, né? Por um senhor, o Aires de Brito era um senhor, né? Acho que mais de 60 anos seguramente, o ministro, fazendo uma fundamentação belíssima, né, do lugar do Estado na sociedade atual. Então, ele fala, ao Estado não cabe legislar sobre o querer, né, sobre questões afetivas. Então, acho que é isso, é ter olhar para o outro e entender que o outro é diferente, e nem por isso ele é pior. De repente aquele menino ele tem necessidades que não foram abarcadas ali, de repente de tantas pessoas olharem para ele e falar, você não nos serve, ele se colocou num lugar de incapacidade, né? E acho que o direito tem que olhar para isso também. Perfeito. Bom, essa nossa série de entrevistas, ela tem ainda mais uma entrevista e depois nós encerramos. Para a próxima semana nós começamos uma outra série discutindo outros temas que os nossos ouvintes trazem que eles querem ver como serão discutidos. Num primeiro momento, nessa série de entrevistas em que nós nos colocamos enquanto rádio, enquanto seres humanos, contra qualquer forma de violência e, sobretudo, a violência praticada contra as mulheres, porque os números no Brasil são, eu não diria nem assustadores, eu diria monstruosos, não é? E a gente diz no Brasil, parece que está tudo acontecendo dos limites de São Carlos para fora, e não é assim. São Carlos está inserido dentro do Brasil e esse quantum de violência, certo? Também está próximo a cada um de nós. Nós trouxemos, primeiramente, a entrevista com um pesquisador, trouxemos uma professora discutindo que trabalha com o trabalho das promotoras legais, aqui de São Carlos. Tivemos a nossa última entrevista antes de te encontrar, Sara, uma estudante do ensino médio que trabalha aqui na UFSCar, não é, de um coletivo do CAASO e da Federal, também fazendo uma fala a respeito. E hoje nós trouxemos a Sara, que é atriz e advogada aqui na nossa cidade, presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB São Carlos. Sara, nós estamos encerrando a entrevista, mas ainda tem espaço para você fazer mais algumas considerações e você vai ler um poema? Eu acho que não sei nem se eu vou ler todo, não sei o espaço que tem. Mas eu achei
muito interessante esse transitar que nós fizemos por vários assuntos, e tem a ver com a escolha do poema e da poeta, que é a Conceição Evaristo, né? É uma negra, professora, doutora e escritora. Ela escreve outras, ela transita bem pela literatura como um todo. Por quê? Porque como ela é mulher e negra, eu acho que a mulher negra é a que sofre uma violência talvez mais antiga, né? E muitas vezes com mais elementos. É aquela que primeiro entrou no mercado de trabalho, né? E normalmente exerce as atividades mais com menos preparação, então mais desprezadas pela sociedade. E quando eu falei desse menino que muitas vezes é excluído, normalmente ele é o filho da mulher negra, né? É aquela que tem menos recursos, é aquela que é abandonada pelo marido, e é aquela que chora pelo número alto de genocídio dos jovens negros, né? Então eu acho que quando a gente fala, se nós conseguirmos um dia entender que a violência contra a mulher, ela está pulverizada, né, em vários setores, e que construir igualdade é construir uma sociedade sadia, né? Nós vamos ter funcionários que faltam menos depressivos, vamos ter uma ciência melhor, com menos opressão, com cientistas que têm aí os seus professores que sabem até onde é o limite e respeitam o outro. Então, tudo isso é uma questão de cultura. E nós temos que sopesar isso e grifar que o que queremos é uma mudança de cultura como um todo, né? E que bom que nós temos as normas para nos apoiar. Perfeito. E eu queria terminar com essas palavras da Conceição Evaristo, que a noite não adormece nos olhos das mulheres. A lua fêmea, semelhante nossa, em vigília atenta vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Há mais olhos que sono, onde lágrimas suspensas virgulam o lapso de nossas molhadas lembranças. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Vaginas abertas retêm e expulsam a vida, donde Ainás, Nizingas, Nigambeles e outras meninas luas afastam delas e de nós os nossos cálices de lágrimas. A noite não adormecerá, jamais nos olhos das fêmeas. Pois do nosso sangue mulher, do nosso líquido lembra disso, em cada gota que jorra, um fio invisível e tônico, pacientemente, cose a rede de nossa milenar resistência. Uau! Nós, mais uma vez, agradecemos a todas e todos que nos acompanham nessa série de entrevistas, não é? Que tem por objetivo manter o foco e a visibilidade sobre um grave problema do nosso país, entre tantos outros, certo? Mas a violência contra mulheres. E o que nós pretendemos é fortalecer a democracia, fortalecer a discussão, fortalecer o diálogo e fortalecer a pronúncia e também a denúncia, a fim de que isso, ou se não puder não acontecer mais nada, pelo menos que se reduza sensivelmente. E isso compete a cada um de nós. Toda revolução social, ela nasce daquele que se incomoda com a realidade ao seu redor e afeta a sua própria ação e, consequentemente, a sua interação social. Então, nós agradecemos a companhia de todas e todos, agradecemos muito a presença da Sara Bonani, que nos trouxe uma reflexão bastante significativa. Nós ainda teremos mais uma entrevista, mas essa é surpresa. Eu deixo o pessoal aguardando para ver o que vem. Uma boa tarde a todas e todos e continue conosco que a Rádio Fiscar tem muita coisa boa para te mostrar ainda nesse dia. Grande abraço. Você escutou Rádio Fiscar Entrevista.